rapaziada, vamos começar com mais um episódio de Plantstrix. E esse episódio se chama O Guerreiro da Humanidade. Começa a vinheta. Seu corpo não para de tremer. Quer fugir da luta, mas não adianta correr. Agora que se acalmou, então vem. Mas é inútil, pois não vai passar ninguém. Porque é só corte. Hashira, trago a morte a quem me desafia. É só corte. Hashira, eu sou o número 1 que deixa a noite mais fria. Então o protagonista se levanta e mais uma noite de sono percebe que a vovó dele tava do lado dele. Então vovó fala: oi meu netinho, eu vou ter que dar todo o meu poder e também a minha alma, e também várias almas amaldiçoadas por causa que está vindo o Ragnarok, e eu preciso deixar você o mais forte possível para você vencer os deuses. Protagonista fala: ok, por favor, eu sei que você já falou disso uma vez, mas por favor coloca algumas almas em mim e também no meu relógio para eu ficar bem forte. Então a alma da vovó turbo de outras almas do amaldiçoados que a vovó tudo se fundem ao protagonista e também ao Plantstrix. Então a inteligência artificial fala: check-up de todas as almas e espíritos amaldiçoadas, completa a fundição de Plantstrix ao portador, começando 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 100%, qualquer poder de planta possível que tem Plants vs zombies e também as plantas de molde. Então o cabelo do protagonista fica normal somente com uma mecha verde, e todo o corpo do protagonista agora é extremamente resistente e também bastante flexível por causa das raízes que estão se movimentando dentro do protagonista várias e várias vezes. O protagonista tem um total poder da vovó turbo. Então o protagonista sai da cama, começa a treinar com um treinamento parecido com Saitama, só que 10 vezes para quebrar o limitador 2 vezes, ficando em um nível absolutamente infinito, superando até mesmo o próprio Saitama. Mas protagonista não tem a cara de entediado do Saitama, ele só tem uma cara meio que sombria por causa que dia foi muito destruído na infância. Tem um protagonista vai até a sua namorada, abraça ela e os dois vão para o Ragnarok com o protagonista abraçado junto com ela. Então o protagonista vê: já chegou no Ragnarok, então eu vou fazer algum dia. Você percebe que não estava com a sua amada, então ele fica um pouco depressivo, mas volta às suas consciências quando vê Adão que estava entregando uma chance para os humanos. Percebe que o protagonista é um fermento e fica muito triste, mas um pouco curioso por causa que tinha uma planta em formato de relógio dentro da pele do protagonista. Então o Adão fala: oi, você é um dos meus filhos? O protagonista fala: sim. Adão fala: ó, que bom, que é massa, falava Adão, entregando uma maçã. Protagonista fala: obrigado, falava protagonista, pegando a maçã e comendo a maçã e percebendo que estava podre. Mas o protagonista não reclama da nossa pobre, ele só come com delicadeza. Passar então a Eva aparece e começa a dar uma bronca no Adão até que ela vê o protagonista comendo a maçã do Adão e a Eva ficar absurdamente apaixonada pelo protagonista, só que uma paixão de mãe, e ela começa a dar carinho na cabeça do protagonista e tudo mais. Então Adão fala: pelo visto, você tocou o coração da minha esposa com muita paixão. Então o protagonista sai dos carinhas da Eva e vai se inscrever no Ragnarok, se coloca o nome de Vinha Sangrenta. Então a arena tava cheia de deuses e humanos. Então a apresentadora diz: a primeira luta, Poseidon, rei dos mares, contra Vinha Sangrenta. Então aposentou uma pose teofal, enquanto o protagonista começa a fazer vinho de sangue e se teleporta para a arena nessas vinhas de sangue. Então o protagonista começa a lutar com a Poseidon, mandando vários socos, enquanto Poseidon se esquivava e se protegia com o tridente que lá estava usando, por causa que ela não conseguia atacar uma única vez, por causa que eu tô com os que o protagonista fazer era muito fortes. E só uma curiosidade para vocês: o nome do protagonista é William Ashibira, mas vamos colocar só o nome de William para ficar mais fácil. Então
então o William continua a atacar e atacar a Poseidon. Então a Poseidon desfere um ataque surpresa. Então o protagonista pega o ataque com as mãos e devoram o ataque com Devorador de Almas, fazendo o protagonista conseguir fazer ataque de água e também ataques de cortes por causa que ele fez duas novas plantas, que é a planta de água e a planta de corte. Então o protagonista esfera o último ataque na Poseidon, nocauteando ela e vencendo a batalha. Então os humanos começam a aplaudir. Então o protagonista começa a falar o nome da sua cobra, que começa a chegar na arena e começar a subir no nome da cobra do fantasma, que se chama Oráculo. Então todo mundo começa a aplaudir e falar o nome da cobra por causa que todo mundo acharam a cobra muito legal e muito fofa. Todo mundo começa a falar Oráculo, 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 Oráculo. Então o protagonista começa a plantar várias pimentas e as pimentas são uma fusão da pimenta com um cogumelo explosivo que faz uma explosão gigantesca. Então o protagonista coloca várias dessas pimentas cogumelo para conseguir fazer uma armadilha para matar o Kitsune, que é um reencarnado que pegou vários poderes de vários animes. E esse Kitsune é muito bonito, mas extremamente horrível com as mulheres. Então o protagonista vai ter que matar esse Kitsune. Já consegui salvar essas mulheres. Então o William, que é um protagonista, sai da arena e vai para a arquibancada e ver a morte do pai da humanidade, que é Adão. Então Adão coloca os poderes dele no protagonista para ajudar o protagonista. É por causa que o Adão achou o protagonista muito legal e gentil. Ele deve ajudar por causa que ele ajudou a Eva com o problema dela, que era um problema. O protagonista ajudou ela somente com a fofura dele. Então Adão, com suas últimas forças, dá todos os poderes e também os seus olhos para o protagonista, que é o William, como uma forma desesperada de ajudar o William, que é um protagonista. Só que o Adão colocou uma coisa nos olhos, queria deixar para a protagonista, é que o protagonista, que não tem alimentação, para o protagonista não sofrer como ele sofreu. Então o Adão não se vai o protagonista cuidar da Eva, mas o protagonista não sabe é que tanto a deusa da destruição quanto a Buda e também a Poseidon, que são mulheres desses deuses, e também Afrodite, e essas deuses estão apaixonadas pelo protagonista por causa que ele é gentil com todo mundo, é muito forte, também é muito atencioso e carinhoso com qualquer tipo de pessoa, e também um pouco bobo e muito fofo. Sendo bobo, a próxima luta é que o protagonista vai ter que fazer era da deusa da destruição, e o protagonista faz um show de golpes com a deusa da destruição, com um monte de golpes rápidos e precisos, e o protagonista ganha essa batalha com somente um tapa na movimentos e o cérebro da deusa da descrição. Só que depois do protagonista terminar quanto a deusa da destruição, o protagonista continua, fazia mais treinamento do Saitama para poder conseguir resistir à explosão que o protagonista ia ter que fazer com as cogumelo pimenta, que essa curva pimenta vai ser uma explosão devastadora, mas não vai devastar a arena, só vai devastar o corpo do Kitsune. Então o protagonista terminar a luta contra a Buda somente com um soco mais ou menos sério do Saitama na barriga da Buda. E agora na luta contra Zeus, o protagonista usou das estrelas, só que as estrelas azuis, que são as estrelas mais fortes do universo, só que em formato de planta, por causa que tem uma estrela em Plantes vs Zombies, e também essa estrela pode ser melhorada até em um ponto que ela fica parecendo uma estrela de nêutrons, que são as estrelas azuis. Então essa outra vai ser meio que um show de luzes azuis e que vai destruir um pouco a arena, mas o protagonista consegue vencer os Zeus até que o Kitsune aparece, sabendo que as mulheres dele, que são a Poseidon da destruição e a Buda, estavam para ninguém escutar, dizendo: você caiu na minha armadilha, Kitsune. Então o Kitsune chega na arena. Então o protagonista sussurrou no ouvido do apresentador, dizendo: você vai ter que sair daqui por causa que eu coloquei várias minas terrestres com o poder de um sol, então por favor saia daqui imediatamente. O apresentador fica assustado, mas entende e vai para a arquibancada. Teu apresentador fala: comecem. O Kitsune tenta atacar, mas o protagonista somente ativa cogumelo pimenta, fazendo o Kitsune explodido por várias bombas protagonista, e essas vão bater um poder de um buraco negro absurdamente forte. Juntando todas as bombas tem um buraco negro mais forte de todo o multiverso, mas o protagonista não é atingida por causa que foi ele que fez essas bombas. Então as bombas param de explodir e podemos ver um Kitsune todo explodido e todo queimado, mas só algumas partes se sobraram do corpo dele. Então o protagonista dá uns ultra mega soco sério no Kitsune, fazendo o Kit conhecer pulverizado da existência
resistência, então a humanidade vence. O protagonista volta para seu mundo e continua com a sua vida de estudante, mas salvando a humanidade como um herói que nunca foi. Capítulo até mais. Olha mais perto da tela, pois crianças porque estão jogando, preparando pra um round 2. É com você que eu estou falando. Só uma presa, presa, presa. Que o sangue derrame antes que diga